Por que Gonê pediu o arquivamento do processo contra Bolsonaro no caso do certificado de vacina? Começa agora JBR News. Quem acompanha aqui o JBR News talvez não tenha ficado tão surpreso ao ver na quinta-feira a notícia de que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, pediu o arquivamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da falsificação do certificado de vacina contra a Covid-19. A gente já tinha comentado aqui no programa que essa poderia vir a ser uma possibilidade, porque diante da robustez da acusação, da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros envolvidos no caso da tentativa de golpe de Estado, isso poderia vir a ofuscar essas outras acusações contra Jair Bolsonaro. E poderia vir a levar até Bolsonaro a ser inocentado nesses outros casos que são imputados a ele, o caso do certificado de falsificação da vacina e o caso da venda das joias e de outros presentes que ele ganhou como chefe de Estado. No caso da vacina, o pedido de arquivamento agora do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, precisa ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. É o Supremo que vai decidir se arquiva ou não essa acusação. Mas, geralmente, o Supremo acata essas recomendações aí do Procurador-Geral da República, do Ministério Público. E por que Gonê, nesse caso, agiu assim? Como a gente, inclusive, já tinha comentado aqui no JBR News. Porque no caso do certificado de vacinação contra a Covid-19, aquilo estava única e exclusivamente amparado no que dizia o tenente-coronel Mauro Cid na sua delação premiada. O certificado falso de vacinação, de fato, ele foi feito, ele existe, mas Bolsonaro sempre disse, sempre alegou que ele não mandou falsificar o certificado de vacina, que isso teria sido feito por Mauro Cid à sua revelia, quando Mauro Cid resolveu falsificar esse certificado de vacina para ele e para sua esposa. Então ele ali teria, segundo Bolsonaro, aproveitado e falsificado também o certificado de vacina do próprio Bolsonaro e da filha do ex-presidente. E aí estava somente a palavra de um contra a palavra de outro, porque não havia nenhum outro documento que embasasse aquela afirmação de Mauro Cid. Quando o Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos, depois das eleições, no final do ano de 2022, em dezembro de 2022, ele ainda era presidente da República. E pelas regras lá dos Estados Unidos, ele não precisou apresentar certificado de vacina ao entrar no país, porque ainda era chefe de Estado. Outras pessoas precisariam. Então, assim, não havia prova de que ele tinha mandado Mauro Cid falsificar o certificado de vacina e nem havia prova de que ele efetivamente teria usado esse certificado de vacina falso. Por isso, então, Paulo Gonê pede o arquivamento. Por quê? Porque, ao contrário do que aconteceu no caso da tentativa de golpe, isso ficava baseado somente na delação premiada. Isso enfraquece a delação premiada de Mauro Cid com relação à questão da tentativa de golpe. Não enfraquece por quê? Justamente porque aquilo que Mauro Cid disse com relação à tentativa de golpe depois foi corroborado por uma enorme quantidade de documentos.
são documentos escritos, são planos escritos, como, por exemplo, o plano Punhal Verde e Amarelo, anotações em agendas, conversas em grupos de WhatsApp, enfim, diversos outros documentos ou diversas outras provas encontradas que corroboram aquilo que, no caso da tentativa de golpe, Mauro Cid disse. Como bem disse na primeira fase do julgamento sobre a tentativa de golpe, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, a delação premiada, ela não é uma prova em si, ela é um meio de obtenção de prova. A pessoa fala uma coisa ali, aí há uma investigação e essa investigação encontra elementos para corroborar ou não o que disse ali o delator. No caso do certificado de vacinação da vacina, segundo Paulo Gonet, não houve essas provas que corroboravam o que ele disse, por isso o pedido de arquivamento. Se isso vai ou não acontecer também no caso das joias, a gente vai precisar verificar. O que enfraqueceu o caso das joias? Uma mudança de posicionamento do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tinha um acórdão que dizia que presidentes, chefes de Estado só podiam ficar com presentes que fossem de caráter personalíssimo. Por exemplo, um presidente da República ganha a camisa de um time de futebol, ganha uma roupa. Isso teria caráter personalíssimo. Ele ganha uma bebida, um vinho caro, um alimento, uma comida. Itens de caráter personalíssimo que até, não no caso de comida, por exemplo, não poderia vir a ser guardado por muito tempo porque iria acabar estragando. Então, ainda que fosse um caviar caríssimo coberto com pó de ouro, isso daí ele poderia consumir porque, enfim, guardado aquilo acabaria se estragando. Agora, outros itens aí que não sejam de caráter personalíssimo teriam que ser colocados no patrimônio da União. Mas aí houve uma mudança de entendimento do TCU mais recente, que não está relacionada nem a coisas ganhas pelo Bolsonaro, mas a um relógio que foi dado de presente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um relógio Cartier Santot, que é um relógio que é uma réplica do primeiro relógio de pulso da história, que é o relógio inventado por Santos Dumont, pedido a Cartier que fosse feito para Santos Dumont, para que ele pudesse olhar as horas sem tirar a mão dos volantes dos seus aparelhos voadores das suas aeronaves, porque um relógio de bolso que se usava naquela época, para ele poder olhar as horas, ele tinha que tirar a mão ali dos volantes das suas aeronaves. Então ele pediu a criação do relógio de pulso, e esse relógio dado ao Lula é uma réplica desse relógio aí. O Tribunal de Contas da União, ao avaliar se Lula podia ou não podia ficar com esse relógio, mudou esse entendimento, dizendo que não há uma lei específica que defina como os chefes de Estado têm de fazer com esses presentes que ganham. Não havendo uma lei específica, Bolsonaro poderia ficar com esses presentes que ele ganhou ali de chefe de Estados, as tais joias ganhas da Arábia Saudita, etc. Porém, há talvez uma diferença que alguns procuradores apontam no caso da questão das joias. Uma coisa seria ficar e usar no pulso o relógio, como o presidente Lula vem fazendo. Outra coisa seria pegar e vender esses itens, e aí vender esses itens utilizando-se do aparelho de Estado, utilizando-se de funcionários públicos para fazer isso. Porque aí, no caso da venda das joias, o Bolsonaro valeu-se de funcionários públicos e de locais do aparelho de Estado para fazer essas vendas. O próprio tenente-coronel Mauro Cid foi utilizado na venda dessas joias, o pai dele, o general Lorena Cid, também, e até
então o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que entrou com essas joias no Brasil sem declarar. Isso daí talvez sejam agravantes no caso do caso das joias, que podem aí complicar a vida do Bolsonaro. Mas isso daí, enfim, a gente ainda vai ter que ver, é um próximo capítulo. O que aconteceu agora foi o pedido de arquivamento no caso do certificado de vacina contra a Covid. De novo, isso não enfraquece necessariamente o caso das joias. Por quê? Porque no caso das joias, isso não está amparado apenas no que disse Mauro Cid, mas enfim, na enorme quantidade de documentos que a Polícia Federal na investigação encontrou a partir do que disse Mauro Cid. Enfim, mas a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer a melhor análise, a melhor explicação e a melhor informação aqui para você, deixando sempre aquele comentário de sempre, o que você acha disso tudo. Comente aí que a gente vai gostar de saber o que você achou do pedido de arquivamento do certificado de vacina, o que você acha da questão do julgamento sobre o golpe, a questão das joias, enfim. Comente aí que a gente vai gostar de saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Um excelente fim de semana para todo mundo e até segunda-feira.